Tá um pouquinho... Vou tentar um pouco. Não sei Ah, tá se... bom. Agora ficou legal. Então vamos lá. O Gilmar está perguntando sobre a redução eta, né? Deixa eu abrir aqui o conteúdo. Espera aí, cadê a parte da página? Cálculo lambda. Chegar aqui na parte. É a redução beta que você quer? Isso. Tá. Então vou compartilhar aqui a aba. Vamos lá. Compartilhar. Cálculo lambda. Pronto. Então, me avisem quando aparecer a telinha para vocês. Apareceu aqui. Tá. Então, maravilha. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a sintaxe, né, da função lambda aqui. Aqui eu tenho uma função, né, lambda x, que pega um x e retorna uma expressão e1, né? Então, nessa função lambda, nessa função anônima, eu estou aplicando e2. Tá? O e2 é uma outra expressão que eu estou aplicando essa função. Ou seja, o valor de x dessa função vai ser substituído pela expressão e2. É uma substituição aqui, né? Então, todo o conteúdo de E2 vai ser substituído por X dentro dessa definição E1. Então, vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Olha só. Digamos que eu tenho essa função anônima aqui, ó. Lambda X, que retorna X, né? E aí eu aplico ela no argumento 2. A redução beta simplesmente é a aplicação da função, né? Então, se eu tenho uma função que pega um x e retorna um x, e eu aplico 2, tudo que tem x aqui dentro é substituído por 2, né? E aí, no final, sobra isso daqui, 2, tá? Agora, vamos ver... Peraí, deixa eu autorizar o pessoal. Não, já está aqui. Vamos ver esse outro exemplo aqui, que é um pouquinho mais complicado, né? Olha o que está sendo feito aqui. Eu tenho aqui, olha, uma função lambda que pega um f, né, e aplica esse f numa outra função lambda que pega um x e devolve um x, tá? E eu aplico essa função lambda no somar 1. Veja, f aqui é o argumento da minha função lambda. O argumento da função lambda pode ser qualquer coisa, inclusive uma função, que é o caso aqui, né? Aí, tudo que tem dentro aqui dessa expressão, todo o f que tem dentro dessa expressão, eu vou substituir por somar 1, tá? Então, o que que é? Eu vou pegar essa expressão aqui, f de lambda x, x, e eu transformo em somar 1 lambda x, x, tá? Então, isso aqui simplesmente é uma substituição dos valores do argumento de entrada pelo argumento que eu passei para a função. Né? Um dos passos para a aplicação da função. Ficou claro? Eu, eu, eu acho que sim. É Não, que pode falar se ainda ficou obscuro. Em resumo, é simplesmente você aplicar a função no argumento e ver o resultado disso. Né? é como se você pegasse a função e trocasse pela expressão, basicamente. Você E quer. trocasse pela expressão, substituindo toda ocorrência do argumento de entrada pelo argumento que você passou. Né? Então, esse é o exemplo mais simples de todos, né? Que é, olha, eu tenho uma função que pega um x e retorna um x. Quando eu aplico o valor 2, eu vou pegar isso que tem após a setinha e todo x eu transformo em 2. Né?
Peraí, deixa eu ver se eu... Deixa eu fazer de outro jeito aqui. Eu vou parar essa apresentação e vou criar uma nova... deixa eu ver uma janela. Vou criar uma nova no... Ué, cadê o meu... Ele não aceita compartilhar o meu terminal? Peraí, deixa eu só abrir um terminal aqui para tentar compartilhar com vocês. Ok. Janela... Ah, agora foi. Vai começar a aparecer, peraí. Eu vou criar um projetinho aqui, que vai ser o projetinho da aula de hoje, mas só para eu... peraí. Só para eu poder abrir o GHCI. E... aqui, build... Então, vamos lá. Então, digamos que eu tenho essa função aqui, olha, eu vou chamar f, tá? É uma função lambda que pega um x e retorna um x. Tá? É exatamente o que está lá no slide. Uhum. Legal. Quando eu faço f2, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está pegando tudo que tem aqui depois da setinha, que é o x, né? Ele escreve a expressão x. E em seguida ele substitui todo o x por 2, né? Que vai resultar nisso aqui. E realmente, se eu fizer f de 2, dá 2. Agora vamos ver aquele outro exemplo, né? Eu vou pegar aqui do slide também. Aí, deixa eu trazer um pouquinho aqui para cá. Pronto. Então vamos chamar isso aqui de G, para diferenciar do anterior, né? Então, G o que é? Uma função lambda que recebe um argumento f e aplica f nesse argumento que é aquela função anterior, né? Que é o lambda x retorna x. Então, vamos lá. Quando eu faço g de soma 1, né? Vamos definir o soma 1 antes de fazer isso aqui. Soma 1 de x é igual a x mais 1. Então, quando eu fizer g de soma 1, ele vai fazer o mesmo procedimento. Copia tudo que tem depois da setinha. Então, vamos fazer... deixa eu escrever que é mais rápido. Espera aí. X. Tudo que tem depois da setinha. Pega toda a ocorrência de f e muda para soma 1. Né? E aí ele vai fazer isso daqui. Então, qual que vai ser o resultado disso? Né? Vamos ver aqui, olha. Olha só, o resultado dessa aplicação é uma função, né? É uma função que pega um P e retorna um outro P. Uhum. E é realmente isso aqui mesmo, né? Olha só. Ao fazer o soma 1, ele tem um soma 1 aplicado no resultado de uma função que pega um x e devolve um x. Então, o resultado disso é uma função que está esperando esse x para eu poder aplicar. Aí aplica esse x nessa função e o resultado ele vai fazer um soma 1. Tá? Então, é somente isso, é a substituição, né, dos argumentos de entrada da função, da expressão lambda, pelos valores que você passou para ela. Tá? Uhum. Deixa eu ver aqui se tem algum outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar esse outro exemplo que tem aqui, que é o exercício 3, né? Uhum. Só para ver algumas construções que não são, talvez, tão triviais de você pensar. Então, você tem um lambda x, tá?
que retorna um lambda y para y. Então, você tem essa função lambda. E você aplica o 3. O que acontece? Ele vai escrever essa expressão aqui, lambda y, né? E vai substituir toda a ocorrência de x por 3. Tem algum x aqui nessa expressão? Não. Não. Então, o que acontece? Ele vai retornar essa própria expressão aqui. Ah, entendi. Entendeu? Veja que, então, uma função anônima, uma função lambda, não necessariamente vai, numa aplicação, vai fazer o uso do argumento de entrada. Aham. Né? A expressão pode não conter o argumento de entrada, e aí, nesse caso, ela não é utilizada. Tá bom? Professor, então, nesse caso aqui, que seria esse último que o professor tinha deixado, vou até jogar aqui no chat. Você conseguiu ver aqui no chat? Peraí, sim. Ômega igual a lambda x, tá. Nesse caso aqui, então, eu substituiria ômega na ocorrência de x, só que como não tem x, ele retorna essa expressão aqui do meio, não é? Então, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Claro. O ômega é isso aqui. Ah, não, tá. Entendi. E isso exatamente, vai retornar o lambda y, né? Porque não tem x nessa parte da expressão. Uhum. Tá, então, simplesmente o ômega é jogado fora. Tá. Tá? Ah, entendi. Obrigado, professor. Parece, é meio confuso esse cálculo lambda, mais pela notação, né? Mas o conceito dele é extremamente simples, tanto que é uma das linguagens mais simples possíveis, né? Com menos construções. O que, ao mesmo tempo que é simples no sentido de sintaxe, porque tem pouca sintaxe, é complicado porque isso dificulta para construções de programas mais complexos, né? Imagine, por exemplo, um código assembly. Né? Você tem um conjunto minúsculos de instruções possíveis. Só que isso não torna programar em assembly é mais fácil. Não é. Né? É mais difícil porque você não tem construções avançadas que outras linguagens têm. Mas a ideia dela é simples. Tá bom? Obrigado, professor. Acho que eu Nada. entendi agora. Então, vamos lá. Lucas, está pronto? Não estou. Ainda não? Sim, consegui aqui. Então, peraí, deixa eu interromper o compartilhamento. Posso compartilhar a minha? Por favor, compartilhe. Vê se você consegue, senão eu consigo tenho que mexer aqui. Foi? Peraí, tá abrindo. Foi. Então, aqui eu tô com um problema quando eu tento... Quando eu tentei editar aquele Vim RC, por exemplo, se eu tento entrar nesse MHS, ele dá esse erro aqui. Peraí. Aí, quando eu dou Enter, ele abre o MHS, ou se eu abrir o Vim, ele também abre, mas eu não consegui instalar os plugins. O teu problema é outro. O teu problema é a instalação desse gerenciador de plugin. Isso, eu não consegui fazer a instalação lá corretamente. Espera aí que eu vou te passar as instruções. Eu não achei também o arquivo. Você falou que ia disponibilizar o VimRC. Tá ali é só procurar vimrc.sample. E aí você vai ver. Na do curso mesmo. Espera aí rapidinho que eu só vou olhar aqui para você. Se você não achar, rola lá para o comecinho do curso que você vai encontrar lá bem no comecinho. Deixa eu achar aqui na pesquisa do FABC, Haskell, cursos 20 QS. 20 QS, Haskell? Isso aí. Não, pera, calma.
Não, não, é no Discord, tá no Discord. Ah, tava no Discord, por isso que eu não achei. Tava procurando nas páginas web. Talvez eu coloque lá também, até para facilitar. Espera aí. Ó, vou colocar aqui no chat as instruções para instalar esse gerenciador de plugin. Então, é esse aqui. O que você tem que fazer é seguir as instruções que está nessa página, tá? Para instalar. E, em seguida, você vai fazer esse comando aqui, no próprio VI, né? 2 pontos, plug, install. Feito isso, ele vai fazer toda a instalação dos plugins e aí deve funcionar, tá? Tá. Então, depois você tenta isso com calma e aí, se não conseguir, você me avisa que aí eu te dou suporte fora da aula. A gente marca um horário para ver isso com calma, tá? Beleza. Aí a gente faz passo a passo. Mas isso aí não deve ter Eu muito... eu vou tentar aqui já, enquanto você vai tirando dúvida do pessoal aí. Maravilha. Então, vamos lá. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida geral da semana, das listas? Podem falar. Ô, Lucas, só compartilha a tela para eu poder compartilhar a minha daqui a pouco. Obrigado. Então, mais alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai passar para a parte de projeto. Então, lá. Então, legal. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar meu terminal. Então, muito bem, pessoal. Eu vou fazer um exemplo de projeto, ou exemplo de construção de projeto bem simples. Simples para quem já sabe programar em Haskell, né? Mas é algo de poucas linhas para ilustrar para vocês como é que a gente cria um projeto do zero, gerencia ele, coloca bibliotecas externas e procura por funções externas que você possa precisar para facilitar na construção do teu programa, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é um programa que pega um arquivo texto e conta a frequência de ocorrência das palavras, né? Então, se eu tenho um texto escrito, sei lá, olá, mundo, esse é o mundo Haskell, né? Ele vai falar, olha, olá aparece uma vez, mundo aparece 2 vezes, esse uma vez, Haskell uma vez, assim por diante, né? Então, eu quero como saída a lista de palavras que ocorrem no texto, junto com a frequência que elas ocorrem. Então, eu vou criar aqui um projeto chamado contador. Eu apaguei a parte anterior, né, senão não vai funcionar. Então, stack new contador simple. Né? O simple é o template do projeto, né? Geralmente, para efeito da disciplina, esse simple é mais do que suficiente. Ele criou aqui o projeto. Vou entrar aqui no computador. Eu posso fazer um stack run para ele aparecer aqui o Hello World, né, que é a implementação padrão, né, do template simple. Apareceu aqui Hello World, né, beleza. Então, até então, tudo certinho. Eu posso também fazer um Haskell Language Server, só para eu ver se eu estou com a versão correta do servidor, né? Se ele não reclamar de nada, ele vai reclamar daquele distribution simple, né? Mas isso a gente pode até ignorar. Mas beleza, ele não reclamou de versão, então estou com a versão correta, não preciso fazer nada. Então agora eu posso editar o meu arquivo, né? Então, legal. Então vamos começar criando
um intuito do que a gente quer fazer, né? Então, eu tenho aqui, vou criar um texto de exemplo. Texto, olá, mundo, Haskell, de programação, mundo, sei lá, colocar hacker, pronto. Só para ter um texto que pelo menos uma palavra se repete. O intuito é que eu chame uma função. Deixa eu mudar aqui. Chame uma função contador, esse texto como argumento, ele vai me retornar, né? Olá apareceu uma vez, mundo 2 vezes, Haskell uma vez, e assim por diante. Aqui ele está apontando para mim, né? Dizendo que, olha, a função contador ainda não existe, né? A gente vai cuidar disso criando uma função. Então, a função contador, né? Ela vai receber uma string. Por enquanto, vamos falar que ela retorna uma tupla de string int, né? Uma string e quantas vezes essa string aparece. Então, vamos só fazer uma implementação errada ainda, né? Mas que pelo menos crie esse vínculo, essa existência da função contador. Parou de reclamar, né? Deixa eu só autorizar a entrada aqui. Então, não tem nenhuma reclamação, nenhum aviso. A gente pode, inclusive, testar. Vou mostrar uma funcionalidade nova que depois eu e o Emílio vamos passar para vocês. Vai ser um complemento ao vídeo de configuração anterior. Eu posso fazer isso daqui, ó, contador texto. Aí eu faço, deixa eu lembrar qual é. Pronto, e aqui aparece a resposta, né? Olá, mundo Haskell de programação no mundo hacker, vírgula 1, né? Porque ele simplesmente está pegando essa string e está retornando essa própria string com o valor 1. Mas não é bem isso que eu quero, né? O que eu quero é, na verdade, que ele retorne uma lista de tuplas string int, sendo que cada uma dessas tuplas contém exatamente uma palavra, né? Então, cada uma delas é uma palavra. Ó, quando eu altero a assinatura, ele já me avisa aqui que tem algo errado, né? Ele fala, olha, eu estou esperando uma lista de tuplas, mas você só está retornando uma tupla. E a gente pode calar a boca dele colocando aqui. Colocando aqui um colchete, né? Funciona, porque eu estou retornando uma lista, só que uma lista só com uma das palavras. Legal. Primeiro passo que eu tenho que fazer para esse programa. Bom, se eu quero contar as palavras, eu preciso gerar uma lista dessas palavras. Eu preciso gerar alguma coisa assim. Palavras igual alguma função que vai ser aplicada em texto. Uma função que faz o quê? Pega uma string e gera uma lista de strings. Então, deixa eu ir para o browser. Aí eu vou mostrar para vocês uma página bem interessante. Espera aí, para a apresentação. Poxa, essa apresentação do Google Meet podia ter como alterar a fonte, né? Sem ter que parar. Então, eu apresento vocês o Google, né? Que é um nome muito parecido com Google, só que seria um Haskell Google, vamos dizer assim, que é um sistema de busca, tá? Que permite a gente buscar nomes de funções e assinatura de funções, que isso que é a parte mais interessante desse Google.
Então, veja só, aqui eu vou procurar se existe uma função que pega uma string e quebra essa string em palavras, em uma lista de palavras, né? E para isso eu vou escrever aqui, olha, a minha função vai receber uma string e vai retornar uma lista de string. Vamos ver o que ele retorna para mim? Olha só. Ele mostra aqui que tem uma função chamada lines, e eu posso ler aqui, ó, lines quebra uma string em uma lista de strings no caractere nova linha. Ou seja, ele pega uma string com quebras de linhas e gera uma lista de linhas desse texto. E eu tenho aqui o words, né? O words quebra uma string em uma lista de palavras. É isso que eu quero, não é? Perfeito. Então, vamos voltar para o nosso código. Agora eu tenho lá uma janela, terminal. Então, agora eu sei que função que eu vou usar aqui para criar isso aqui em palavras, né? Então, vamos lá. Words. Aqui já, inclusive, aparece. Words é uma função que pega uma string e retorna uma string. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Legal, eu tenho uma lista de palavras, né? E eu quero colocar essa lista de palavras numa tupla, em que o segundo elemento da tupla é o valor, né? Quantas ocorrências a palavra aparece no texto. Por enquanto, eu não vou fazer isso. Eu vou só colocar o valor 1 temporariamente, enquanto eu penso como resolver esse problema. Então, vamos lá. Eu vou montar uma lista de tuplas palavra 1, tal que palavra, vem da lista palavras, né? Legal. Então, vamos ver aqui. Comprador, texto. Vamos ver aqui o que ele vai me gerar. Ele vai me gerar aqui, olha, a lista. Olá 1, mundo 1, Haskell 1, D1, programação 1, no 1, mundo 1, hacker 1. Já avancei, né? Ele não está contando as palavras, mas pelo menos ele já está quebrando o texto em palavras e colocando o valor 1 para cada uma delas, né? Qual que é o próximo passo que eu posso fazer? Bom, eu poderia, por exemplo, ordenar essas palavras, né? Ordenar as palavras na ordem alfabética, na ordem lexicográfica, para então, depois eu poderia agrupar essas palavras e somar os valores delas. Então, por exemplo, se eu tivesse essa lista ordenada e o mundo, né, as duas ocorrências de mundo ocorressem na sequência, algo assim, olha, mundo 1, o que eu poderia fazer? Bom, eu vejo que tem duas ocorrências na sequência de mundo, eu agrupo esses dois somando esses valores 1, né, gerando a lista mundo 2. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que eu quero é isso daqui, né? Então, vamos passo a passo. Primeiro passo, eu preciso ordenar as palavras, né? Como que eu vou fazer a ordenação? Alguma sugestão de vocês? Pode falar. O que vocês fariam? Vocês vão implementar um quick sort, um insert sort, um selection sort, um fold R. Ó, o Will já pegou o jeito da aula de hoje. Procura no Google, né? Para que tu vai reinventar a roda se você já tem algo pronto? Você só reinventa a roda quando o professor pede para você, né? Olha, eu quero que você implemente isso para você praticar. Mas na prática, né? Você simplesmente vai aqui no nosso Google e procura. Tem um sort já implementado? E ele fala aqui, olha, tem, né? O sort pega uma lista de A e retorna uma lista de A ordenada,
Ah, maravilha, né? Então, resolvido o nosso problema. Vamos lá. Voltando para o nosso terminal. Uma janela, terminal. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar um sort palavras, né? Então, a partir desse momento, o que vai acontecer ele vai ordenar as palavras na ordem lexicográfica, e aí vai pegar essa lista ordenada, cada elemento ele vai gerar uma palavra 1, né? E veja que tem um xizinho ali, né? Xizinho que depois virou uma sequência, né, de maior, maior. E aqui ele está falando, olha, variável não está no escopo sorte. O que isso significa? Significa que eu preciso importar uma biblioteca, tá? Então, eu preciso de uma biblioteca que traga essa função sorte. Vamos ver a documentação de sorte, se tem aqui. Bom, aqui não está definido, então não tem jeito. A gente vai ter que olhar no Google. Eu não vou recompartilhar o Google agora para não ficar nessa alternância. Mas se vocês olharem lá na página, né, depois vocês podem procurar lá no Google, vocês vão ver que ele fala assim, olha, a função sorte pertence à biblioteca datalist. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, import data.list. Salva. E agora, tudo certo, né? Agora a gente consegue ver a documentação dele. Aqui ele fala, ó, sorte, pega uma lista de A e retorna uma lista de A. Definido em data, aqui está old list, mas na verdade é data list. Ele pegou uma documentação mais antiga. Agora, se a gente executar isso aqui, vamos ver o que acontece. Espera aí. Tá certo. Então, ó, Haskell, olá. Veja, ele ordenou maiúscula, a palavra com maiúscula primeiro e depois as palavras com letra minúscula. Então, Haskell, olá, D, hacker, mundo, né? Que tem os dois mundos na sequência no programação. Estamos chegando perto, né? Já fizemos um grande progresso aqui. Então, vamos lá. O que falta a gente fazer agora? Bom, agora eu quero agrupar, né, essas palavras. Eu quero agrupar para depois aplicar uma função que extraia a informação que eu quero, que seria o nome da palavra e a contagem de palavras, né? Novamente, eu tenho uma função que faz isso, né? Vamos voltar agora para o Google. Eu já mostro para vocês lá o datalist. Então, Google. Vamos lá. Pronto. Então, aqui, ó, no sort tinha aqui data.list, né, para indicar, olha, o sort está nessa biblioteca aqui. E agora vamos procurar uma função que faz o seguinte. Tem uma lista de A, que eu vou passar como argumento, e eu quero uma lista de A, que cada uma dessas sublistas são agrupamentos de valores iguais, né? Então, vamos ver as opções que ele traz para a gente aqui. Tem esses subsequences, permutations, que é permutação, inits, que pega uma lista e retorna os segmentos iniciais dela, tails, que retornam os segmentos finais de cada lista. Por enquanto, não achei nada, né? Vamos ver, vamos mais para frente aqui. Se a gente não achar, a gente começa a procurar por nomes. Beleza, então, não achei o que eu queria. Que nome vocês dariam para uma função que agrupa elementos iguais em uma lista? Vamos lá. Que nome que vocês pensariam se fosse implementar essa função? Podem falar aí no microfone se quiser. Group, né?
agrupa, é group. Então, vamos ver se tem um group. Ó, tem, né? Não encontrou porque ele tem um limite quando eu procurei pelo tipo da função, né, pela assinatura da função, ele tem um limite de 10, 15 resultados. Então, se por acaso o grupo não apareceu nesses 15 primeiro, então ele simplesmente não aparece pela assinatura. Se a gente colocasse a assinatura dele completa, né, vamos ver o que acontece. EQ de A, isso aqui fala o seguinte, olha, essa função funciona para todo tipo A e possui a definição de igualdade, que eu posso comparar a igualdade, né, porque se eu estou agrupando os elementos iguais, eu tenho que ter essa comparação de igualdade. E aí ele aparece aqui em primeiro, ó, group, né? Tá aqui. E também é do datalist. Perfeito. Então vamos ver o que acontece agora no nosso código. Vamos lá. Parar a apresentação e voltar para o código. Uma janela. Maravilha. Então vamos lá. Então o que eu quero fazer agora, eu vou comentar aqui rapidinho, tanto isso como isso. A gente não ter problema com a assinatura que a gente definiu até então. O que eu quero fazer agora é o seguinte, olha, eu vou fazer um group, o sorte de palavras, né? É isso que eu quero fazer. O que isso vai gerar de resultado? Vamos lá. Ele vai me gerar uma lista contendo várias listas, né? Uma lista tem Haskell, outra tem Olá, outra tem D, outra tem Hacker, outra tem 2 ocorrências de mundo, e outra tem No, e outra tem programação. Maravilha, né? É justamente o que eu queria. Então, agora, como eu tenho isso, vamos continuar a fazer nosso programinha aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui. Vamos continuar aqui. Para deixar isso aqui mais limpo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um sort aqui. Então, sort words texto. E aqui eu simplesmente faço um group. E não fica aquele monte de parênteses. Não é assim que a gente implementaria para deixar o código bonito, mas é que para deixar o código bonito eu tenho que entrar em alguns assuntos que vocês vão ver nas próximas semanas, né? Que é função de alta ordem, o operador pipe, e não convém introduzir isso agora. Então vamos lá. A palavra pega cada elemento desse grupo palavras. O que é um elemento do grupo palavras? É uma lista, né? E o que eu quero pegar dessa lista? O que eu quero pegar dessa lista? Falem aí para mim. Pode usar. E uma marquinha. As palavras ordenadas. Não as palavras ordenadas. Ó, uma palavra é uma lista. Olha, um elemento de palavra vai ser uma lista contendo a mesma palavra repetidas vezes, né? Então, ó, vai ter um Haskell, esse aqui vai ter mundo, né? Então, em certo momento, palavra vai ter isso aqui. Vai ser essa lista contendo mundo. O que eu quero extrair dela para gerar uma lista? Uma lista não, uma tupla. Com uma palavra e o contador dessa palavra. O que eu quero? O tamanho dela. O tamanho dela me pega a frequência, né? Então, vamos lá. Então, vamos resolver essa parte daqui. Length, palavra. Bom, isso já é a frequência dela. E aqui, eu só quero pegar uma palavra, né? Não quero pegar todas as repetições dela. Não quero retornar mundo aqui. O que eu faço para pegar o primeiro elemento de uma lista? Talvez vocês não tenham assistido o vídeo ainda, né? Que foi colocado recentemente. Head, isso é head. A função head
ela retorna o primeiro elemento de uma lista. Pronto. Vamos descomentar isso daqui, ver se ele não vai reclamar de nada. Se não reclamar de nada, quer dizer que está correto. Vocês sabem, né, a frase famosa do Haskell. Se compilou, tá certo. Porque, através do sistema de tipos, ele consegue restringir muitos dos erros de programação. Isso a gente vai ver também mais para frente. Então, quando compilou, você tem uma certa garantia de que a tua implementação provavelmente vai estar correta. Mas vamos ver o que ele vai me retornar aqui. Haskell 1, Olá 1, D1, Hacker 1, Mundo 2, No 1, Programação 1. Funcionou, Professor, né? Fala. só perguntando aqui, como que o senhor faz para retornar essa lista no Vim? Você aperta que comando? Você salva, depois aperta... Então, isso eu vou escrever um tutorial para vocês, porque vocês estão usando, por enquanto, o Coq como language server no Vim, né? E aí eu descobri um outro language server que suporta essa funcionalidade. Então, eu vou fazer um tutorialzinho para vocês tirarem o Coq e colocarem esse language server. E aí eu tenho aqui o comando /e que faz essa avaliação. E não só isso, ele faz outras coisas também interessantes, né? O Emílio também vai fazer um tutorial para o Emacs, que depois a gente descobriu essa funcionalidade nos dois, né? Por exemplo, eu tenho a definição da função, mas eu não pus o tipo dela, né? A assinatura dela. Eu posso também fazer a mesma coisa aqui, e gera para mim a assinatura, né? Ele coloca aqui char, porque uma string é uma lista de char, e eu poderia muito bem substituir aqui para string, tá? Outra coisa que isso também faz é o seguinte, eu importei aqui o datalist, que é uma biblioteca. E não só tem a função sort group, mas tem tantas outras. Aí a questão fica, eu preciso de todas as funções do datalist? Né, porque isso pode criar um problema de conflito de definições de funções, né? Porque eu posso ter uma função no datalist, sei lá, tails, que também pertence a outra biblioteca que eu importei, e aí o compilador não vai saber de qual pegar, como também pode criar um overhead no teu código compilado. Então, o ideal é que a gente importe somente as funções que a gente usa. E o language server também permite fazer automaticamente isso daqui, olha. Ele vai verificar quais funções que você está usando dessa biblioteca e já coloca aqui para você importar somente elas. Tá? Vê que bacana. São coisas assim que... Nesse caso, eu não vou falar que são coisas que o VI ou o Emacs traz para você. No caso aqui é o language server que está trazendo para vocês. Isso funciona tanto no VI, no Emacs e no VS Code. Tá? Então, é bem interessante que a gente tenha essas funções aqui. Muito bem. Vamos parar por aqui? Não. Vamos melhorar um pouquinho esse programa, tá? Digamos que eu tenha um texto muito grande que eu vou processar. Será que esse algoritmo que eu implementei é o mais otimizado para isso? Veja o trabalho que eu estou tendo. Eu pego um texto gigante, ordeno, quebro em palavras, ordeno, depois agrupo, e aí depois eu vou gerar a lista, né? Se eu pudesse usar alguma estrutura de dados um pouco mais eficiente para esses passos, o Rodrigo aqui já matou, né, onde eu estou chegando. Se eu puder usar uma estrutura de dados eficiente para cuidar que fizesse o seguinte, que eu vou inserindo elementos palavras e contador, palavra 1, palavra 1, palavra 1, e ele automaticamente vai atualizando esse contador para mim, né? E o Rodrigo, então, perguntou, tem alguma estrutura de dicionário, tipo dicionário do Python, né, no Haskell? Tem. Esse daqui é o data.map, tá? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar o seguinte, import, aqui eu vou colocar uma palavra-chave nova, qualified. O que é qualified?
Qualified, ele fala o seguinte: eu quero que você importe essa biblioteca, mas eu vou dar um apelido para ela. O apelido, no caso, é o M, né? Então, qualquer função que eu for utilizar dessa biblioteca, tem que colocar um M ponto. Então, se eu for usar um sort do datamap, né, não tem sort, mas vamos dizer que tem. Eu tenho que fazer um m.sort, tá? Quero converter uma lista para um mapa, m from list. Então, é isso que eu tenho que... isso aqui é importante para evitar quando você você importa uma biblioteca que pode ter funções que conflitam com outras funções importadas, tá? Isso ajuda a manter uma certa coerência no teu código. Legal, então eu tenho essa biblioteca map, datamap. Aqui ele está reclamando, por quê? Vai falar o seguinte, olha, não encontrei o módulo data strict map. Vamos resolver esse problema. Peraí, vou deixar aqui. Deixa eu compartilhar de novo o Google. Guia. Então, aqui no Google, eu vou colocar data map, por exemplo. Ele fala aqui, ó, módulo data map. Clicando no data map, ele vai me redirecionar para a documentação do módulo, tá? Então, aqui eu tenho todas as funções disponíveis, né? E aqui ele tem essa observação, olha, você deve utilizar o datamap strict ao invés do datamap, dadas essas condições aqui. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, vamos só usar o datamap strict, mas mais para frente no curso a gente vai falar de avaliação preguiçosa e como forçar que ela não seja preguiçosa. Mas maravilha, então a gente vai usar essa biblioteca que tem disponível esse tanto de funções aqui, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. O importante para esse momento é isso aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo a caixinha de URL do meu Chrome? Sim ou não? Não? Ah, só aparece a janelinha mesmo. Então, aqui, ó, tem aqui também. Isso aqui que é o importante. Containers. Isso aqui é o nome do pacote que contém essa biblioteca. Então, vamos voltar para o nosso terminal. Então, vamos lá. Uma janela. Então, vamos voltar para cá. Vou sair do meu código. Vou editar o arquivo .cabal, né, que é o nome do projeto .cabal. E aqui, onde tem build depends, eu vou colocar esse nome, containers, tá? Então, eu coloco aqui, ó, tem o base, que são as funções básicas que já vem com o GHC, e eu coloco um vírgula containers, para falar, eu estou querendo importar essa biblioteca também. Voltamos ao código. Eu posso, inclusive, dar um stack build aqui, só para ele, se precisar, fazer a instalação da biblioteca. Espera aí, o que ele está falando aqui? Espera, tem algum problema aqui. Ah, eu escrevi errado aqui. Espera aí que eu já conserto. Na verdade é data.map.strict. Agora, se eu der um build... Maravilha. Esse build é que, no caso aqui na minha máquina, eu já tinha a biblioteca Containers instalada. Mas se você não tem, ele vai instalar para você, né? Maravilha. Então, como que a gente usa esse datamap? Então, vamos criar aqui contador map, que vai receber uma string, e vai... Deixa eu só ver se eu estou apresentando a coisa certa. Tá. E vai retornar um mapa
cuja chave é uma string e o valor é um inteiro, né? Então, a definição de map, né, vou colocar aqui em cima. Está indo aqui. Mas a definição de map é o seguinte, é map, tipo de chave e tipo do valor. A chave do meu mapa é string, o valor é um inteiro. Agora a gente pode, vamos lá. O computador map recebe um texto. Como eu tenho uma definição de map, de mapa, que é equivalente a um dicionário ou uma array associativa, eu não preciso mais ordenar as palavras nem agrupar, né? Ele simplesmente faz o seguinte, pega tuplas-chave valor de uma lista. Então, por exemplo, ele vai pegar alguma coisa assim, ó, Haskell. E vai transformar automaticamente no mapa, para mim, sendo que cada chave é única, você não vai ter mais do que uma... Não pode ter chaves repetidas, né? Espera aí que tem uma pergunta aqui. Tá, então, ó, o Rodrigo perguntou, o data.list era do próprio Haskell, a gente não precisa instalar. Correto. O datalist já está incluso no base, que já inclui diversas bibliotecas de uso bastante comum. E no caso map, a gente tem que instalar que essa biblioteca é chamada containers, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, por isso que é importante a gente sempre estar consultando o Rogol para saber o que a gente tem que importar, o que tem que instalar, etc. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, o mapa, uma array associativa, consiste de chaves únicas que têm um valor associado. Como que eu crio um mapa? Para isso, eu vou olhar a minha documentação. Deixa eu só fechar aqui a porta por causa do barulho de fora. Vamos lá. Voltando para a documentação, vamos ver o que ele fala aqui para a gente. Pronto. Vamos ver aqui o que tem de coisas úteis para a gente. Função empty, que retorna um mapa vazio. Para a gente não importa, né? Não quero um mapa vazio. Singleton, que retorna um mapa com um único elemento. Na verdade, eu quero vários elementos, então também não serve. From set, que ele pega um tipo set, elementos de um tipo set transforma num mapa, também não me interessa, porque eu tenho uma lista, né? E aqui, finalmente, cheguei, olha, se eu tiver uma lista de chave-valor, a função fromList me retorna um mapa. É justamente isso que eu preciso, né? Então, vamos ver o que acontece se eu usar o fromList. Vamos lá. Uma janela, terminal. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui. mFromList. Texto, né? Aliás, texto não. Tem que transformar o texto em tuplas, né? Palavra 1. Então, palavra vem de Word, Words, texto. Pronto. Vamos ver agora o que acontece aqui para a gente. Ainda tem... Não tem erro, não. Olha só o que ele retorna. Desculpa que o microfone caiu. Olha só o que ele retorna. Uma lista contendo Haskell 1, Olá 1, D1, Hacker 1, Mundo 1, No1, Programação 1. Não está certo isso, né? O mundo não apareceu repetido, apareceu uma única vez, só que apareceu com valor 1, né? Quando tinha que aparecer 2. O que acontece aqui? O meu data map, ele segue o seguinte procedimento. Se eu inserir uma chave, por exemplo, mundo, com valor 1, e depois ele pede para inserir essa mesma chave de novo, ele substitui o valor.
Então, o que está faltando aqui? Bom, está faltando que eu gostaria de definir também uma função. Uma função que vai fazer a combinação de valores de chaves repetidas, né? Então, eu queria poder passar um operador mais aqui, e quando ele encontrasse chaves iguais, ele somasse os valores. Vamos mudar de novo para a página da documentação. Essa vai ser uma das últimas vezes que eu vou mudar de compartilhamento. Então, espera aí. Pronto. Vamos ver aqui o que mais ele oferece. Então, eu tenho from list, e na sequência eu tenho aqui, ó, from list with, que pega uma função de 2 argumentos, né? E justamente faz o que a gente quer. Olha só, tem aqui o exemplo. From list with mais, que é o concatenador de string, né? 5A, 5B, 3B, 3A, 5A, ele vai fazer, ó, 5 tem 3 valores, A, B e A. Ele vai gerar um ABA, né? Ele vai concatenar os valores. Então, esse from list with faz exatamente o que a gente precisa, tá? Então, veja que a documentação, geralmente, dessas funções mais comuns, elas têm uma documentação muito boa, com exemplos, que fica relativamente fácil para a gente pegar essas funções prontas, né? Essa ideia de como implementar. Então, vamos lá. Então, aqui eu só tenho que mudar o from list para from list with. Vamos apagar esse resultado. E avaliar. Agora apareceu correto, né? O mundo 2. Perfeito, né? Vamos só fazer uma última coisinha, que aí agora eu não vou nem voltar lá para o Hugo. É o seguinte, eu quero capturar o conteúdo de um arquivo texto, né? Porque eu não vou escrever o texto todo numa variável texto. Então, vamos ver o que a gente faz aqui. Para capturar uma entrada do usuário, uma entrada I/O, eu posso usar a função chamada getContext. Então, seria isso aqui, ó, getContext. Opa. Pronto. Deixa eu apagar esse texto aqui. A gente não vai usar. Vou apagar isso daqui. Então, ó, getContext, ele espera por entradas de texto do I/O, né? Então, do entrada padrão, que é o teclado, ou de outra entrada, de um arquivo, por exemplo, ele passa para essa variável, né, que eu chamei de texto, para poder utilizar. Por que tem essa setinha para a esquerda? Porque o getContents, na verdade, ele trabalha no I/O, que é uma função que tem efeito colateral. Vocês viram no vídeo do professor Emílio, né, ele comentando sobre esse problema do efeito colateral, que são funções que não são puras e, portanto, não podem existir na linguagem Haskell, que é puramente funcional. Como que isso é resolvido? Através de mônades, que a gente vai ver lá quase para o final do curso. Basicamente, o que ele fala é o seguinte, nessa setinha para a esquerda. Olha, o getContents, ele me promete enviar uma string para mim, tá? Eu vou assumir que vai dar tudo certo, vou pegar essa string, colocar em texto, e a partir desse momento, eu posso utilizar isso como uma string pura. Então, essa setinha para a esquerda é para diferenciar que eu estou falando de uma promessa. Eu prometo te mandar uma string, mas pode acontecer algum problema, porque ela é uma função impura, tá? Então, é só uma noção, mais ou menos, mas lá para o meio do curso a gente vai ver a definição correta da setinha. E aí, a partir desse momento, eu posso imprimir, né? Para deixar ainda mais bonito, eu posso fazer algo do tipo, peraí, essa função chamada mapm, que mapeia uma função que gera I/O, tá? Também não precisa se preocupar muito com isso nesse momento que a gente vai aprender mais para frente.
ele pega uma função, então vamos fazer uma função anônima aqui, que recebe uma tupla string e contagem, e vai imprimir essa string concatenada com uma vírgula, concatenada com esse contador convertido numa string. O show é uma função que pega um valor e transforma numa string. Tá? Então, mapm vai aplicar uma função que gera efeito colateral, que é o putstrln, que imprime na tela, tá? No resultado dessa computação aqui. Eu tenho ainda aqui uma coisinha aqui. m2list. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o conteúdo do contador map, que é um mapa, né? Então, eu aplico o texto que eu recebi no contador map. Isso me gera um mapa. Eu converto esse mapa numa lista de tuplas e pego cada uma dessas tuplas e converto num formato de uma string que eu acho adequado. E aí eu imprimo cada elemento dessa lista de tuplas em uma linha separada. Por isso o mapm. Tá? Mas, novamente, isso aqui eu só estou colocando para ilustrar uma receitinha de bolo para vocês usarem nos projetos de vocês, caso precisem. Não é para entender isso agora, porque isso é conteúdo para o meio do curso. Mas, maravilha. Então, vamos compilar. Certo? E agora eu posso executar passando aqui, sei lá, vamos ver um source main. Posso passar qualquer texto aqui como argumento, né? E a contagem de palavras, com a palavra e a frequência que ela ocorre em seguida. Eu posso pegar, por exemplo, tem aquele site Projeto Gutenberg, né? Tem vários textos em formato ASCII disponíveis gratuitamente. Eu vou pegar sei lá, um que tem aqui bem no comecinho, vamos ver. Tem um aqui, a filosofia dos terremotos, seja lá o que for isso. Eu vou salvar nessa pasta. Deixa eu ver aqui. Contador. E vou passar como argumento para vocês verem que o programa funciona e é relativamente rápido. Então, esse texto aqui, 63322, eu fiz o download agora no site do Project Gutenberg. É um texto gratuito. E eu vou passar como argumento para esse meu programa. E está aqui, né? Então, ele vai ter o contador de todas as palavras que aparece nesse livro, né? Dá para fazer mais do que isso? Dá. A gente poderia, por exemplo, ordenar as palavras pela contagem delas, né? Então, ó, D, que é uma palavra muito comum no inglês, apareceu 1477 vezes, enquanto takes aparece 3, taste aparece uma vez, text aparece 6, né? Poderia talvez fazer, ordenar essa saída pela contagem antes de imprimir para fazer um histograma, por exemplo. Mas isso, tudo bem, isso é coisa para as próximas aulas. Então, beleza. Isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, eu vou abrir novamente para dúvidas. Deixa eu parar aqui a apresentação. Se eu precisar, eu volto de novo. Deixa eu aberto, então, novamente para dúvidas, tanto dessa criação de projeto, né? Novamente, é um projeto simples para quem já sabe implementar em Haskell. Não é simples para vocês que estão na primeira semana de curso, então é pouquíssimo tempo para qualquer linguagem para vocês conseguirem fazer algo do tipo, mas é só para vocês pegarem o jeito de como que vocês constroem um projeto do zero e outros tipos de suporte, no caso o Google, que eu apresentei aqui para vocês, né, para encontrarem funções já existentes ou documentação de bibliotecas externas, né, e o uso de bibliotecas que vocês podem precisar. Alguma dúvida, pessoal, em relação à criação do projeto? Nenhuma? Alguma dúvida em relação
a semana 1 e até a 2 da disciplina. A gente começou a semana 2 agora, mas eu sei que alguns já podem ter visto o conteúdo da semana 2, né? Normal, estava um tempinho livre, já adiantei. Então, se alguém também tiver alguma dúvida da semana 2, ou da semana 1, ou da lista de exercício, pode falar. Ou até de configuração, sei lá, né? Muita gente tinha... vocês ainda estão se ambientando como configurar todo o ambiente, etc., né? Professor, Fala, eu tenho uma Rodrigo. dúvida. Você poderia voltar, na verdade, sobre o projeto que você fez agora. É bem simples. Então, deixa eu voltar lá, peraí. Na janela, terminal. Deixa eu só abrir aqui o código. Não, fala aí. Então, eu não entendo, eu queria entender, a setinha da linha 5, nesse caso, ela é uma atribuição? Não, não é atribuição, né? Você diz isso daqui? Isso é atribuição. Isso é uma atribuição, só que é uma atribuição diferente do igual, tá? Então, veja só, quando você tem x igual a 10, você está definindo x com valor 10. O x, na existência completa do programa, ele vai ter esse valor 10. Tá? Quando você fala setinha para a esquerda, x setinha para a esquerda alguma coisa, essa alguma coisa, que está do lado direito da setinha, ele é proveniente de algo que existe um efeito colateral. Por exemplo, um gerador de número aleatório. Tá? Digamos que eu tenha lá x, setinha para a esquerda, random. O random, em tempo de compilação, você tem como determinar o valor dele? Não. Não, né? O x igual a 10 tem, porque está bem claro ali, x é igual a 10. Então, para todos os efeitos no programa inteiro, o compilador pode trocar o x por 10. Agora, x, setinha random, não tem como saber, porque isso vai depender da hora da execução. Existe um efeito colateral, que é a mudança de estados do sistema. Então, esse é o tipo de atribuição quando você tem esse efeito colateral. Então, se você tem uma função que tem um efeito colateral, o que, que ele faz? Essa setinha, ele fala, olha, isso aqui, essa função, no caso a random, por exemplo, ela vai gerar um valor puro, que é o valor resultante, o valor aleatório, e uma mudança de estados, que é o estado do gerador de número aleatório, né? A semente aleatória. Então, se na semente inicial você passou 42 como semente para o gerador de número aleatório, em cada execução do random, esse valor vai mudar. Você vai ter um outro estado. Então, essa função random, ela gera um valor puro e uma mudança de estados. A setinha para a esquerda extrai o valor puro e atribui na variável x. O estado continua sendo alterado, mas isso fica escondido para você. É uma forma de você trabalhar com funções impuras sem que você se preocupe com a impureza. Quem vai tratar da impureza é o programa, o compilador. Tá? Você não tem que se preocupar com o que acontece. Porque o que seria o correto, né, numa função random, por exemplo, para ela se tornar pura? Vamos pegar a função random como exemplo. Uma função random, para ser pura, ela tem que receber o estado atual. Digamos que é uma função random que retorna um inteiro. E retorna um inteiro com um novo estado. Né? Então, isso seria uma função pura. Uma função aleatória pura. Eu tenho um estado, eu faço alguma computação nesse estado, e vai me retornar um x, né? Um x. Vamos definir aqui, peraí. Então, professor, se eu setasse o seed do meu random, ela viraria pura? Não, porque mesmo que você tenha um seed inicial, esse seed inicial vai ser usado para mudar o estado, né? Do gerador de número aleatório. Ó, a função pura, você está vendo a minha telinha do terminal, não tá?
A função pura do random é isso aqui. Eu tenho, ó, um random que recebe um estado do meu gerador de número aleatório e me retorna um valor X e um novo estado, né? Porque a próxima vez que eu executar o random, eu tenho que passar esse novo estado. E aí, se eu for executar o random 2 vezes, eu tenho que fazer uma coisa assim, olha só. XS' igual random de S, YS 2 linhas é igual a random de S'. Eu não tenho que fazer isso, eu tenho que sempre estar passando o novo estado atual do sistema, não é? Para o meu gerador de número aleatório. Então, dessa forma, a função se tornou pura. Porque o estado não é mais um estado interno, não é um estado global que está sendo alterado. É simplesmente um parâmetro que eu estou passando. Né? Porque se eu alterar isso aqui e passar S novamente, o que acontece? Ele vai me gerar o mesmo valor. Né? Não vai ser um número aleatório, vai receber o mesmo valor que o X recebeu. Se random de S me retornou 10 para o valor, se eu falar random de S novamente, vai retornar 10. Agora, se eu passar um random S', que S' é um outro estado, ele pode retornar 10, mas pode retornar um outro valor. Tá? O que a setinha para a esquerda faz é eliminar a necessidade de eu ter que ficar atualizando o estado. Ele já ele já passa esse S, S' como argumento, automaticamente para mim. Tá? Então, é isso que quer dizer, ele cuida do efeito colateral para a gente. A setinha para a esquerda, ele está pegando o efeito colateral, escondendo da gente. A gente só se preocupa com a parte pura da função, que é o retorno do valor aleatório. O resto está lá escondido. Isso vai ficar bastante claro quando vocês chegarem em mônades. Tá? Que aí vai dissecar essa setinha, porque essa setinha, na verdade, ela é um syntax sugar. Ela é traduzida para uma função, para um operador. Já entendi porque o pessoal tem medo de mônades. Negócio Pois estranho. é. Mas, olha, o medo é infundado. Quando vocês chegarem... Porque, claro, vocês estão, novamente, na primeira semana do curso. Que é engraçado, porque o Haskell, veja só, ele te amarra as mãos no começo, porque ele simplesmente fala, olha, eu não posso trabalhar com funções impuras com efeito colateral. Então, quem aqui, alguns daqui já devem ter fizeram programação estruturada comigo, eu acredito. Não sei se alguém fez. Quando eu dei programação estruturada, nas 2 vezes, o que eu fiz no comecinho do quadrimestre? Eu falei, olha, vocês estão proibidos de usarem a função print e a função scanf. Vocês vão ter que trabalhar sem essas 2 funções. Eu vou providenciar para vocês, sempre que necessário, essas funções, mas vocês não vão poder incluir isso no programa. Por quê? Porque essas funções são funções impuras e que podem ocasionar em bugs na criação dos programas de vocês. E é isso justamente o que o Haskell quer com a pureza dele. A pureza dele, a motivação da pureza vocês vão estar amarrados a usarem somente funções puras, mas, em contrapartida, vocês vão ter uma certa garantia de que o programa de vocês provavelmente vai estar correto. Isso é ótimo, né? Não vai ter diversos bugs possíveis. Tá? Só que o custo disso é que, eventualmente, eu vou precisar fazer uso de impureza, porque imagina um programa que calcula as 1000 casas iniciais de π, mas não imprime nada porque não pode imprimir porque é impuro. Tem utilidade esse programa? Não tem. Né? Ele vai falar, olha, eu computei aqui para você, mas eu não posso te mostrar a resposta. É inútil. Então, como que isso foi resolvido? Foi resolvido através dessa teoria dos mônades, né? Mas isso vai ser uma transição natural entre vocês aprenderem a programar em Haskell e chegar no momento que vocês vão estar confortáveis para vocês mesmos criarem a definição de mônades. E a gente meio que criou a definição de mônades. A definição de mônades aqui é simplesmente uma forma de você cuidar dessa coisa aqui de forma transparente. Uma vez que você criou isso aqui, fica tudo mais natural, tá?
Mas não se assustem com isso, porque a definição de mônades é muito mais simples do que parece. E vocês com certeza vão conseguir pegar o jeito disso, tá? Então é só para vocês ficarem tranquilos que no final do curso o objetivo é que vocês possam, sempre que ouvir algum colega falando assim, nossa, eu ouvi falar que mônades é complicado, vocês vão falar, nada, é bem simples, senta aí que eu vou explicar para você. E vocês vão explicar naturalmente, tá bom? É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Lucas, eu vou te atender depois da aula, que eu vi que você está ainda com problema do VI. Mais nenhuma questão, pessoal, senão eu vou interromper a gravação. Então, maravilha. Então, eu vou interromper a gravação. Professor, tem só Oi. mais uma dúvida. Pode falar. Sobre o commit das atividades da lista. Acho que alguém já comentou no Discord, mas perguntar aqui também. É só comitar o build. Comita todo o diretório que a gente cria. Sim. Preferencialmente, você só comita aquilo que se alterou, que é o código-fonte. Tá, então foi um main, provavelmente. Só o main. Isso. E se você acrescentou alguma coisa, mas nessas atividades iniciais, vocês não vão acrescentar nada. É tudo no próprio main. Tá. Então, você pode simplesmente comitar só esse main, tá? Se comitaram tudo, também não tem problema, tá? É só para evitar o problema de vocês estarem comitando muita coisa desnecessariamente. Mas, para todos os efeitos, para a gente não vai fazer diferença se comitaram tudo ou não. Perfeito, tá? Então, é isso aí. Se ninguém tem mais dúvidas, eu agradeço a participação de todos. E na próxima semana, eu vou corrigir a lista da primeira semana e tentar pensar em alguma outra demonstração de programinha que seja factível, dado a semana 2 do curso, que é a parte de Haskell básico, né? Não deixem de assistir os vídeos. Tem bastante vídeo para assistir essa semana. Assistam com calma, né? Então, um pouquinho cada dia. Mas é uma parte importante do curso para vocês pegarem embalo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado e até semana que vem. Qualquer coisa, não deixem de perguntar no Discord.